Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este espaço onde vamos conversar sobre algo que talvez você tenha esquecido de fazer há muito tempo: relaxar de verdade. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, sempre ocupado, sempre com a mente acelerada? Pois é, hoje vamos falar sobre o que realmente acontece quando você finalmente para, respira fundo e se permite descansar. E olha, o que vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o descanso e o autocuidado. Então, se você está buscando mais equilíbrio, mais paz interior e quer entender como o relaxamento pode transformar sua vida, fica comigo até o final. Ah, e se você está gostando deste conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento! Você já parou para pensar na última vez que realmente relaxou? E quando digo relaxar, não estou falando de colapsar no sofá depois de um dia exaustivo com o celular na mão, rolando infinitamente pelas redes sociais. Estou falando de um relaxamento genuíno, aquele em que você desliga do mundo por alguns instantes e simplesmente existe, sem culpa, sem preocupações, sem aquela voz na cabeça dizendo que você deveria estar fazendo algo mais produtivo. A verdade é que vivemos em uma sociedade que glorifica a ocupação constante. Ser produtivo virou sinônimo de valor pessoal. E relaxar? Bom, relaxar virou quase um luxo que poucos se permitem experimentar sem aquele peso no peito. Mas deixa eu te contar algo que aprendi ao longo de anos trabalhando com pessoas que chegaram ao limite do esgotamento. O relaxamento não é luxo, é necessidade básica do ser humano. Quando você finalmente se permite relaxar de verdade, algo extraordinário começa a acontecer no seu corpo e na sua mente. É como se você apertasse um botão de reset que estava escondido há anos debaixo de camadas e camadas de estresse, ansiedade e autocobrança. E esse processo não é apenas psicológico, ele é profundamente físico também. Vamos começar pelo seu sistema nervoso. Você sabia que ele tem dois modos principais de operação? Um é o modo de luta ou fuga, aquele que te mantém alerta, pronto para reagir a qualquer ameaça, com o coração acelerado e os músculos tensos. O outro é o modo de descanso e digestão, onde o corpo finalmente pode se reparar, regenerar e processar tudo o que aconteceu. O problema é que muitos de nós passamos a maior parte do tempo do primeiro modo, mesmo quando não existe nenhum tigre dentes de sabre tentando nos atacar. Quando você relaxa de verdade, você finalmente dá ao seu sistema nervoso a permissão de mudar para o segundo modo. E aí, meu amigo, a mágica começa a acontecer. Seus batimentos cardíacos desaceleram naturalmente. Aquela respiração curta e superficial que você nem percebe que está fazendo o dia todo finalmente se aprofunda. Seus músculos, que estavam contraídos sem você nem notar, começam a soltar. É como se o corpo inteiro soltasse um suspiro de alívio. Mas não para por aí. Quando você relaxa, seu corpo começa a produzir menos cortisol, o famoso hormônio do estresse. Sabe aquele cortisol que, em doses crônicas e elevadas, pode bagunçar seu sono, aumentar seu peso, diminuir sua imunidade e até afetar sua memória? Pois é, ele começa a diminuir. No lugar dele, seu corpo aumenta a produção de serotonina e endorfina, aqueles neurotransmissores que te fazem sentir bem, em paz, até feliz sem motivo aparente. E tem mais. Você sabia que o relaxamento profundo ativa o nervo vago? Esse nervo é como uma super rodovia de comunicação entre seu cérebro e praticamente todos os seus órgãos vitais. Quando ele está ativado pelo relaxamento, ele manda sinais para o corpo inteiro de que está tudo bem, que você está seguro, que pode descansar. Isso melhora sua digestão, regula seu ritmo cardíaco, diminui inflamações no corpo e até fortalece seu sistema imunológico. Agora vamos falar sobre o que acontece na sua mente, porque é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Quando você está constantemente tenso e estressado, sua mente opera em um modo de sobrevivência. Você fica reativo, sua capacidade de pensar com clareza diminui, e aqueles pensamentos repetitivos e negativos parecem ganhar força total. É como se você estivesse vendo o mundo através de um filtro cinza que só mostra problemas e perigos. Mas quando você relaxa, esse filtro começa a se dissolver. De repente, você consegue enxergar as coisas com mais clareza, com mais perspectiva.
Aquele problema que parecia gigantesco e sem solução? Ele ainda existe, mas você consegue vê-lo pelo que ele realmente é, sem a dramatização que a mente estressada adiciona. Você recupera sua capacidade de ter insights, de ser criativo, de encontrar soluções que simplesmente não apareciam quando você estava em modo de sobrevivência. E sabe o que é mais bonito? Quando você relaxa de verdade, você volta a se conectar consigo mesmo. Nós passamos tanto tempo fugindo de nós mesmos, distraindo nossa atenção com mil coisas, que esquecemos como é simplesmente estar presente com nossos próprios pensamentos e sentimentos sem julgamento. O relaxamento cria esse espaço sagrado onde você pode se encontrar novamente. Muitas pessoas me dizem que têm medo de relaxar. Parece contraditório, né? Mas faz todo sentido quando você entende que, para muitos, o relaxamento significa ter que enfrentar tudo aquilo que estavam evitando sentir. As emoções não processadas, os medos não enfrentados, as decisões adiadas. Quando você para, tudo isso pode vir à tona, e isso pode ser assustador. Mas aqui está a verdade libertadora: essas emoções e pensamentos não vão embora só porque você está ocupado demais para senti-los. Eles ficam ali, acumulados, criando uma tensão de fundo constante que você carrega para todo lugar. Quando você finalmente relaxa e permite que eles apareçam, você está, na verdade, dando a si mesmo a oportunidade de processá-los, de digeri-los, de liberá-los. É como limpar um armário que estava entulhado há anos. No começo parece uma bagunça, mas depois você tem muito mais espaço para respirar. Outra coisa fascinante que acontece quando você se permite relaxar é que sua relação com o tempo muda. Quando estamos estressados, o tempo parece escorrer pelas mãos como areia. Os dias passam voando, mas de uma forma estranha, porque ao mesmo tempo parece que você não viveu nada deles, apenas sobreviveu. Quando você relaxa, você volta a habitar o presente. O tempo desacelera não porque as horas ficam mais longas, mas porque você está realmente presente nelas. Essa presença no momento atual é um dos maiores presentes que o relaxamento pode te dar. Porque é no presente que a vida realmente acontece. Não no passado que você não pode mudar, nem no futuro que você não pode controlar. É agora, neste exato momento. E quando você está relaxado, você pode realmente experimentar esse momento, saboreá-lo, mesmo que seja um momento simples como tomar um café ou sentir o vento no rosto. E vamos falar sobre criatividade e produtividade, porque eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, mas se eu relaxar, não vou conseguir fazer tudo o que preciso fazer. Aqui está o plot twist. Quando você se permite relaxar regularmente, você na verdade se torna mais produtivo, não menos. Sabe por quê? Porque um cérebro descansado funciona melhor. Ponto. Você já percebeu que suas melhores ideias muitas vezes vêm quando você está no chuveiro, ou caminhando, ou prestes a dormir? Isso não é coincidência. É porque nesses momentos você está relaxado, sua mente não está em modo de esforço intenso, e isso cria o espaço perfeito para que conexões criativas aconteçam. Os maiores cientistas, artistas e inovadores da história sabiam disso. Eles valorizavam seus momentos de ócio, de contemplação, de não fazer nada, porque entendiam que é nesses momentos que a mágica acontece. Agora, vou ser honesto com você sobre algo importante. Aprender a relaxar de verdade é uma habilidade, e como qualquer habilidade, precisa ser praticada. Se você passou anos, talvez décadas, vivendo em um estado constante de tensão, seu corpo e sua mente se acostumaram com isso. Eles criaram esse padrão como sendo normal. Então, quando você tenta relaxar pela primeira vez, pode até ser desconfortável. Você pode se sentir inquieto, ansioso, com vontade de se levantar e fazer alguma coisa. Isso é completamente normal. É seu sistema nervoso acostumado com a agitação tentando te puxar de volta para o que é familiar. Mas a boa notícia é que, com prática, relaxar se torna mais fácil e mais natural. Seu corpo começa a lembrar como é bom se sentir em paz, e ele passa a buscar esse estado ao invés de resistir a ele. E não precisa ser complicado. Relaxar não significa necessariamente meditar por horas ou fazer um retiro espiritual no Himalaia, embora essas coisas possam ser maravilhosas se forem do seu interesse.
Relaxar pode ser tão simples quanto sentar em silêncio por 5 minutos prestando atenção na sua respiração. Pode ser tomar um banho longo sem pressa. Pode ser deitar na grama e olhar as nuvens. Pode ser ouvir música que você ama sem fazer mais nada ao mesmo tempo. Pode ser preparar uma refeição com atenção plena, sentindo os aromas, as texturas, os sabores. O importante é que seja um momento em que você não está tentando alcançar nada, provar nada ou produzir nada. É simplesmente um momento de ser, sem agenda, sem performance, sem julgamento. E nesses momentos, algo profundo pode acontecer. Você pode começar a sentir que você é suficiente exatamente como é, que você não precisa estar constantemente fazendo para ter valor, que sua existência em si já é valiosa. Essa é uma das revelações mais transformadoras que o relaxamento pode trazer. Nós fomos condicionados a acreditar que nosso valor está no que fazemos, no quanto produzimos, no quanto conquistamos. Mas a verdade é que você tem valor simplesmente por existir, simplesmente por ser quem você é. E quando você relaxa e sai daquela roda de fazer, você pode finalmente sentir essa verdade nas suas células. Tem também o aspecto social do relaxamento. Quando você está constantemente tenso e estressado, suas relações sofrem. Você fica irritadiço, impaciente, menos presente com as pessoas que você ama. Você pode estar fisicamente ao lado de alguém, mas sua mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo, pensando em tudo que ainda precisa fazer. Quando você aprende a relaxar, você se torna mais disponível emocionalmente. Você consegue ouvir de verdade, estar presente de verdade, conectar de verdade. E isso muda tudo. Porque nós somos seres sociais, feitos para a conexão. E a conexão genuína só acontece quando estamos presentes, quando estamos relaxados o suficiente para baixar nossas defesas e realmente nos encontrar com o outro. Pense em como suas conversas mais significativas aconteceram. Provavelmente não foi quando vocês estavam correndo de um lugar para o outro, certo? Foi quando vocês tinham tempo, quando estavam relaxados, quando podiam simplesmente estar juntos sem pressa. Outro aspecto lindo do relaxamento é que ele te reconecta com o prazer simples de estar vivo. Quando você está em modo de sobrevivência constante, você perde a capacidade de sentir prazer nas coisas simples. Tudo se torna uma tarefa, um meio para um fim. Mas quando você relaxa, você volta a notar a beleza ao seu redor. O sabor da comida fica mais intenso. As cores parecem mais vivas. A música toca sua alma de um jeito diferente. É como se suas capacidades sensoriais estivessem amortecidas pelo estresse e agora estão voltando à vida. E isso não é poético, é neurociência. Quando você está estressado, seu cérebro está em modo de ameaça, focando apenas em sobreviver e diminui os recursos dedicados a experiências de prazer e apreciação. Quando você relaxa, essas áreas do cérebro voltam a ficar ativas, e você literalmente volta a sentir a vida de forma mais rica e completa. Vamos falar também sobre sono, porque isso é crucial. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir justamente porque não conseguem relaxar. Elas deitam na cama, mas a mente continua acelerada, revisando o dia, planejando o amanhã, preocupando-se com 1000 coisas. O corpo está na horizontal, mas não está relaxado. E sem relaxamento, não há sono de qualidade. Quando você aprende a relaxar durante o dia, quando você dá ao seu sistema nervoso oportunidades regulares de desacelerar, seu sono naturalmente melhora. Por que você chega ao final do dia já com um nível de tensão mais baixo? Não é como se você tivesse acumulado todo o estresse do dia e esperasse que magicamente desaparecesse na hora de dormir. E quando você dorme melhor, tudo na sua vida melhora. Sua energia, seu humor, sua capacidade de lidar com desafios, sua saúde física e mental. Agora, eu quero falar sobre algo que muitas pessoas experimentam mas não entendem completamente: a resistência ao relaxamento. Sim, existe uma parte de nós que resiste ativamente a relaxar, mesmo quando sabemos que precisamos. Às vezes essa resistência vem da culpa, daquela voz que diz que você está sendo preguiçoso, que deveria estar fazendo algo útil. Às vezes vem do medo de perder o controle, porque estar ocupado dá uma ilusão de que você está no controle da sua vida.
Às vezes vem do medo de sentir emoções difíceis que você tem mantido à distância. Reconhecer essa resistência é o primeiro passo para trabalhar com ela. Não lute contra ela, não se julgue por senti-la. Simplesmente reconheça: estou sentindo resistência em relaxar agora. Interessante. E então, gentilmente, convide a si mesmo a relaxar a si mesmo, com a resistência presente. Com o tempo, ela diminui. É importante também entender que relaxamento não é escapismo. Algumas pessoas confundem as duas coisas. Escapismo é quando você usa alguma atividade para evitar lidar com sua vida, com seus sentimentos, com suas responsabilidades. Relaxamento verdadeiro, por outro lado, é quando você cria espaço para processar, para integrar, para se regenerar, justamente para que você possa lidar melhor com sua vida e suas responsabilidades. Quando você relaxa regularmente, você não está fugindo da vida, você está se preparando para viver mais plenamente. É como um atleta que precisa de períodos de recuperação entre os treinos para que os músculos se fortaleçam. Sem a recuperação, não há crescimento, há apenas exaustão e lesão. O mesmo vale para você. Sem relaxamento regular, você não cresce e evolui, você apenas se esgota. E aqui está algo que eu acho fundamental: permita-se relaxar sem ter que merecer primeiro. Você não precisa ter trabalhado 12 horas seguidas para merecer relaxar. Você não precisa ter taxado todas as tarefas da sua lista. Você não precisa ter atingido todas as suas metas. Você merece relaxar simplesmente por ser humano, simplesmente porque seu corpo e mente precisam disso para funcionar bem. Essa ideia de que precisamos merecer o descanso é extremamente tóxica e é uma das principais causas do esgotamento que vemos hoje em dia. Relaxamento não é recompensa, é manutenção básica. É como escovar os dentes ou tomar água. Você não diz "vou escovar os dentes quando eu merecer", certo? Você simplesmente escova porque é necessário para a sua saúde. O mesmo deveria valer para o relaxamento. Quando você finalmente entende isso e começa a se dar permissão para relaxar regularmente, sem culpa, sem ter que justificar, sua vida começa a mudar de formas que você talvez nem imagine. Você fica mais equilibrado emocionalmente. Pequenas frustrações não te derrubam mais como antes. Você tem mais paciência, mais compaixão, por você mesmo e pelos outros. Você se torna mais resiliente, porque um sistema nervoso que tem oportunidades regulares de se recuperar é muito mais capaz de lidar com o estresse quando ele inevitavelmente aparece. E vou te contar um segredo: quando você está relaxado, você toma decisões melhores. Quando você está estressado, seu cérebro opera em modo de ameaça, e decisões tomadas nesse estado tendem a ser reativas, baseadas em medo, focadas no curto prazo. Quando você está relaxado, você acessa partes mais evoluídas do seu cérebro, aquelas responsáveis pelo pensamento estratégico, pela criatividade, pela capacidade de ver o panorama geral. Suas decisões se tornam mais sábias, mais alinhadas com seus valores verdadeiros, mais sustentáveis a longo prazo. Então, quando você se permite relaxar, você não está sendo indulgente ou preguiçoso. Você está sendo estratégico. Você está investindo na sua capacidade de viver bem, de trabalhar bem, de se relacionar bem. Você está sendo sábio o suficiente para entender que você não é uma máquina que pode funcionar indefinidamente sem manutenção. E há um componente espiritual também, se você estiver aberto para isso. Muitas tradições espirituais ao redor do mundo falam sobre a importância do silêncio, da quietude, do não fazer. Não é por acaso. É nesses estados de relaxamento profundo que podemos tocar algo maior do que nós mesmos, seja você chame isso de Deus, universo, consciência superior ou simplesmente um senso de pertencimento e conexão com algo além do seu pequeno eu. Quando você está constantemente em movimento, constantemente fazendo, você fica preso em uma identidade muito pequena, definida apenas pelo que você faz e pelo que você tem. Quando você relaxa e sai desse fazer constante, você pode experimentar uma dimensão diferente de quem você é. Uma dimensão mais profunda, mais espaçosa, mais livre. Isso pode soar abstrato, mas eu te convido a experimentar. Da próxima vez que você relaxar profundamente, talvez depois de uma meditação ou um passeio na natureza ou mesmo só deitado em silêncio, perceba como você se sente.
Você pode perceber que há algo em você que não muda, que permanece tranquilo mesmo quando sua vida está caótica. Essa descoberta pode ser profundamente reconfortante e transformadora. Agora, vamos ser práticos. Como você pode começar a integrar mais relaxamento genuíno na sua vida? Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um momento do dia, mesmo que sejam apenas 5 minutos, onde você vai intencionalmente relaxar. Talvez seja de manhã antes de começar o dia, ou no intervalo do almoço, ou antes de dormir. Durante esses minutos, o único seu trabalho é relaxar. Não é meditar perfeitamente, não é alcançar algum estado especial, é simplesmente deixar seu corpo e mente descansarem. Respire fundo algumas vezes. Solte a tensão dos ombros, da mandíbula, das mãos. Não precisa fazer nada além disso. Se sua mente vagar, tudo bem. Gentilmente traga sua atenção de volta para a sensação de relaxamento no seu corpo. Faça isso consistentemente, todos os dias, e observe o que acontece. Você provavelmente vai notar mudanças sutis no começo. Talvez você durma um pouco melhor ou se sinta um pouco menos irritado. Com o tempo, esses benefícios se aprofundam e se expandem. E o mais importante, você começa a desenvolver uma nova relação com você mesmo, uma relação baseada em cuidado e respeito, não em cobrança e exploração. Lembre-se sempre, você não é um recurso a ser explorado até a exaustão. Você é um ser humano complexo, sensível, que precisa de cuidado, de descanso, de momentos de paz. Quando você se trata assim, quando você se dá permissão para relaxar, você não está sendo fraco, você está sendo sábio. Você está honrando sua humanidade. E talvez, quando você finalmente se permite relaxar de verdade, você descubra algo maravilhoso, que você sempre foi suficiente, que você sempre mereceu descanso e paz, e que a vida pode ser vivida de uma forma muito mais suave e gentil do que você imaginou. Essa descoberta pode mudar tudo. Então eu te convido, hoje mesmo, a dar esse presente para você. Pare por alguns minutos. Respire. Relaxe. E perceba o que acontece quando você finalmente se permite ser, sem ter te fazer, sem ter te provar, sem ter te conquistar. Apenas ser. Você merece isso. Sempre mereceu.